Olá pessoal, vamos prosseguindo com as nossas aulas sobre Reforma Protestante. Já estamos na nossa quarta aula. Nós vimos nas primeiras aulas que a Reforma Protestante começou na Alemanha, mas ela não ficou restrita apenas àquele país. Com o tempo, ela foi se espalhando para outros países com a ajuda de outros reformadores além do Martinho Lutero. E um desses reformadores foi um homem chamado João Calvino, um homem que ajudou a levar a mensagem da Reforma Protestante para outros países fora da Alemanha. Calvino, assim como Lutero, defendia algumas doutrinas diferentes da Igreja Católica, como salvação pela fé, refutava, ele era contra o culto às imagens e admitia apenas dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Então, nessas doutrinas que Calvino defendia eram iguais as mesmas doutrinas que também Lutero defendia. Salvação pela fé, contra o culto às imagens e apenas dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Mas Calvino tinha algumas doutrinas diferentes daquelas que Lutero defendia. E uma delas era a predestinação absoluta. O que isso significa? Para Calvino, as pessoas não podiam fazer nada para mudar o seu destino. Para ele, alguns são predestinados por Deus à vida eterna e outros à morte eterna. Então o homem não tinha escolha, era Deus quem decidiria o destino eterno das pessoas. Então, nesse ponto, Calvino discordava de Lutero. Em três coisas eles concordavam: salvação pela fé, ser contra o culto às imagens e apenas dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Mas nesse ponto aqui que acabamos de falar, eles tinham pensamentos diferentes a respeito da predestinação absoluta. Para Calvino, o homem não tem como decidir o seu destino, mas esse destino eterno era decidido por Deus. Uns para a salvação eterna e outros para a morte eterna. Por divulgar suas ideias, Calvino foi considerado um herege na Igreja Católica da França. Nós vimos que o herege é aquela pessoa que prega uma doutrina diferente da Igreja. E por conta disso, Calvino fugiu da França e foi para a cidade de Genebra, na Suíça. E lá ele encontrou pessoas abertas a essas ideias que ele pregava. Ele foi bem recebido na cidade de Genebra. E em 1541, ele tornou-se a principal figura do governo da cidade de Genebra. Então, ele começou a fazer algumas modificações, algumas mudanças no governo da cidade, criando algumas leis baseadas naquilo que ele acreditava na sua religião. Então, ele passou a exigir que os habitantes de Genebra levassem uma vida muito correta e uma vida muito regrada. E algumas regras foram colocadas. Por exemplo, as pessoas tinham que acordar cedo e dormir cedo, tinham que se dedicar à oração, se dedicar ao trabalho, proibiu festas, teatros, os jogos de azar, que são as apostas, proibiu bebidas alcoólicas, e quem desobedecesse essas regras pagava uma multa, poderia ser expulso da igreja e até outras punições mais severas. E a valorização desse estilo de vida proposto por Calvino contribuiu para a rápida difusão do calvinismo na Europa. As doutrinas de Calvino tiveram um crescimento muito grande dentro da Europa, porque muitas pessoas apoiavam esse estilo de vida mais regrado que o João Calvino pregava. Então, Calvino foi um outro reformador que ajudou na divulgação das ideias da reforma. Em alguns pontos ele concordava com Lutero, em outros ele discordava, principalmente no ponto que fala sobre a predestinação, onde ele afirmava que o homem não tem controle sobre o seu destino, mas era Deus quem decidia quem iria ser salvo e quem não. Foi para Genebra, assumiu o governo da cidade, implementou ali regras rígidas para as pessoas, mas de certa forma essas regras foram bem aceitas e isso promoveu a difusão do calvinismo em toda a Europa. Então copie um texto no caderno e na próxima aula vamos fazer o exercício sobre o tema de hoje. Bons estudos para todos.